não vai dar problema mesmo não esses dois fios juntos aí, né? Fique aqui agora para entender a interação magnética entre dois fios carregados com suquita. E é isso aí, a situação que a gente vai trabalhar aqui hoje é dois fios paralelos com correntes elétricas passando por ele. O que é que acontece? Será que o magnetismo explica alguma relação ali? Será que a direção das correntes elétricas e a intensidade delas gera algum efeito sobre esses fios? Então é isso que a gente vai fazer uma análise cautelosa aqui. Então vem cá para o papel. Veja só, a gente já sabe que um fio carregado, que tem uma certa corrente passando por ele, ele gera um campo magnético ao seu redor. Gera um campo magnético no sentido da regra da mão direita, então nesse caso, corrente elétrica para cima, regra da mão direita, nessa região aqui, ele gera vários vetores campo magnético entrando no papel. Então, esse é o campo B1, gerado pela corrente I1 que passa por esse fio. A gente sabe que esse campo B1, ele tem um certo módulo, e o módulo dele é dado por μ, que é a permeabilidade magnética do meio, e 1 dividido por 2π vezes d, em que esse d é justamente essa distância entre o fio e o ponto em que ele é gerado. Bora analisar o campo magnético que é gerado justamente aqui onde está esse outro fio. Então, há uma distância d, ok? Pronto, a gente sabe isso. E a gente já viu também que quando eu tenho um fio carregado, que passa uma corrente elétrica por ele, imerso em um campo magnético, ele sofre a ação de uma força magnética. Não é isso? Então, o fio preto aqui com a corrente I1 acabou gerando um campo magnético nessa região e o fio em que passa uma corrente I2 sofre a ação de uma força magnética. Essa ação da força magnética é como? A gente já viu, regra da mão direita, bota na direção da corrente e gira em direção ao vetor, campo magnético. Então, a força magnética deu para esse sentido aqui. Essa é a força magnética. E a gente sabe que essa força magnética ela é dada por B, que é o campo aqui, a corrente no fio, vezes L, que é o tamanho do fio. Então, se a gente juntar essas informações, o que é que vai ter? A força magnética vai ser igual ao campo magnético aqui, a corrente e o L. Então, essa força magnética, a gente sabe que o campo que gera esse daqui, μI1 sobre 2πd, isso multiplica I2 e L. Então, se a gente juntar isso tudo, a força magnética acaba sendo μI1 e 2 L dividido por 2πd. Essa é a força magnética, resultado da interação entre esses dois fios. Aí você me pergunta, e aquela história de ação e reação? Não tem isso não. Se o fio 1 gera um campo magnético e acaba exercendo uma força lá no fio 2, o contrário não vale não, a reação não vale não, e vale isso que a gente vai ver agora. Olha esse detalhe. Aqui foi a análise que a gente fez agora e essa é a análise contrária agora. É a mesma coisa. O fio vermelho agora da corrente I2 gerando o campo magnético nessa região. Veja, corrente aqui para baixo, gera um campo magnético para baixo aqui também. E esse fio agora sofre a ação da força magnética. Calcula da mesma forma e a gente acha o mesmo resultado. Então, já comprova que nesse caso aqui, para correntes contrárias, o que apareceu aqui foram forças de repulsão. E tem como ter de atração? É sempre com essa fórmula que calcula? Sim, é sempre com esse equacionamento aqui que a gente calcula. O μ, que é permeabilidade magnética, o produto das duas correntes, o L, o tamanho do fio, e 2πd, sendo que d é a distância que os separa. Ok? Então, pode mesmo ter atração, a gente viu aqui o caso da repulsão. Olha esse resumo aqui. Se as correntes I1 e I2 estiverem no mesmo sentido, o que a gente registra é uma força de atração. A força magnética nos fios, ela se atrai.
Se a gente registra correntes em sentidos opostos, a gente registra uma repulsão. A força magnética vai ser em sentidos contrários aqui também, mas se repelindo. Para ficar fixo mesmo esse assunto, bora fazer uma questão para a gente treinar sobre essa aplicação da fórmula aqui. Aqui, ó, dois condutores retos, extensos e paralelos, veja, justamente os fios paralelos, estão separados por uma distância d igual a 2 centímetros. São percorridos por correntes elétricas de intensidades I1 e I2, ó, I1 é 1 e I2 é 2 A, com sentidos indicados na figura abaixo, sentidos contrários, ó, um tá para cá e um tá para cá. A gente já sabe, opa, sentidos contrários, o que é que vai acontecer? Uma repulsão. Então, ó, se os condutores são situados no vácuo, ou seja, a permeabilidade magnética do meio é o do vácuo, a força magnética entre eles, por unidade de comprimento, ou seja, a cada metro, podemos dizer assim, no sistema internacional tem intensidade D. Então, bora fazer isso. Quais são os valores que a gente tem aqui? Ó, o μ0, a gente sabe que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Acho que a unidade é essa. O I1 é igual a 1. O I2 é igual a 2 ampere. A gente sabe que o D é igual a 2 centímetros, que é 0,02 metros. Falta o quê? Ó, a fórmula da força é justamente o μ0, I1, I2, L sobre 2πd. E ele quer saber a força por unidade de comprimento. Ele quer saber justamente isso aí. F sobre L, força por unidade de comprimento, eu passei o L para aqui para baixo, vai ser igual ao μ0, I1, I2 sobre 2πd. Bora substituir os valores. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, o I1 é 1, o I2 é 2, sobre 2π vezes o D, que é 0,02. Se eu cancelar esse 2π com 4π, sobra 2. Esse 0,02 com o 2 dá 100. Então, esse F sobre L aqui pode ser dado por... Sobrou quem? Ó? 2 vezes 1 dá 2. 10 a menos 7 vezes 100 é justamente 10 a menos 5. O quê? Newton por metro, porque é força por unidade de comprimento, e aqui está a resposta. Essa força aqui é de atração ou repulsão, sentidos contrários ela vai ser de repulsão. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de compartilhar esse vídeo. É isso aí e valeu!